Olá, Olá, Sandroca! mais um encontro, 30 minutos com você. E hoje, Cacá, a gente vai trazer o quê? Nossa, a gente vai trazer uma ambivalência. Eu te amo e te odeio. É muito isso, né, que a gente vive. Muito bom. A gente vai falar da raiva. E a raiva, né, é um sentimento que a gente aprendeu que é feio. Uhum. Mas ele não tá longe da gente não, né. Ele tá sempre presente. A raiva tá muito presente, né. E aí como a gente lida com ela, primeiro, para parar de achar feio, né, porque Isso. não tem essa de feio ou bonito, bom ou mal, essa coisa toda. É tudo que nós Isso. somos, né, se nós somos capazes de sentir, nossa, todas essas emoções, é porque elas fazem parte, têm um propósito, né. E como a gente pode usar tudo isso, já que é nosso. Então, se é É não. nosso, para que nos serve? Para que nos foi dado, né, Isso. essa oportunidade? Então, eu vejo a raiva como uma grande potência. Ela é uma um sentimento muito mobilizador, né, que se a gente que ela pode criar e destruir mundos, né? Isso. E mundos literais, né? Fisicamente, Uhum. e também coisas, objetos, estruturas grandiosas e também nós mesmos, né? Nossas estruturas aqui físicas e também criar, né? A gente pode criar muito usando essa potência. Então, a raiva é um sentimento que fez parte de mim durante muito tempo, com muita clareza, assim, eu tinha muita clareza disso, porque uma coisa é a gente sentir e achar que é normal, não ter percepção. Eu teve Isso. 2 décadas da minha vida que eu tinha bastante clareza disso, né? E até um dia que, através de uma fala de uma pessoa com quem eu me cuidava e tudo, ela falou para mim que quando eu chegava lá com raiva, ela adorava, porque aí eu ia lá e fazia acontecer e meu resultado era maravilhoso. Uhum. E aí eu me dei conta, finalmente, depois de muitos anos, que eu poderia usar aquela raiva para criar algo muito extraordinário para mim, né? Que aquilo era uma potência que eu também usava de alguma forma, até numa construir alguma coisa, mas era num viés mais da destruição, entre aspas, né? Que era o embate, era aquilo de colocar e de se manifestar e tudo bem, porque a gente precisa se manifestar, a gente precisa se colocar, a gente precisa, né, botar as coisas nos seus devidos lugares quando a coisa não está boa, mas como eu, né, tive alguns resultados interessantes nesses movimentos, mas como você fazer isso conscientemente? E aí foi o grande pulo do gato. Porque isso que você está dizendo da raiva, ela vem de uma frustração, né? Também, né? Então você tem uma expectativa e a gente, quem não cria alguma expectativa?
hora que a gente traz a consciência, né? Porque muitas vezes a gente vai criando e pela falta de estar presente, consciente, né, no nosso dia a dia. Então, a gente entra num turbilhão, num lugar que a gente deixa de observar aquilo, como você falou, que você conseguiu trazer essa potência, porque é uma energia gigantesca, ela move, como você mesmo falou. Então, se você consegue trazer isso canalizando para o lado positivo, mas a partir do momento que você tem a consciência dela, você transforma e você tem ali uma fonte criadora, como você mesma mencionou. Mas ela vem da parte de uma frustração, uma expectativa, algo que você espera muitas vezes do outro nessa, porque quando a gente não está consciente, tudo é o outro, nada somos nós, né? É sempre, é sempre isso. Ah, é porque ele, porque ela, porque eles, porque elas, porque a escola. Então, assim, tudo que tá, o meu chefe, né? Ou até meu marido, as relações com que a gente vive. Mas isso também vem muito do quê? De uma reclamação, né? Tudo isso vai vindo junto, né? Então, é uma frustração, é uma reclamação, é uma expectativa, a invalidação. E a raiva, ela vem para assim, para você querer realmente. Olha quando a gente chama a palavra raiva, a gente já muda a expressão, né? A gente já traz essa fúria, ela é muito poderosa, né? É uma frequência em hertz muito baixa, né? Se você pensar na frequência da raiva, é uma das mais baixas em hertz. Mas se você traz ela para você, de fazer isso rodar, né? A teu favor, é um carro de Fórmula 1, na verdade, né? Que você tem nas mãos, sabendo utilizar, né? E o que é interessante também, que aí você tem total propriedade para falar dela, ela armazena muito no fígado, né? As emoções, né? Da raiva. E por que ela armazena no fígado? Traz isso para a gente, Sam. Porque esse órgão é o captador dessa frequência. Na medicina chinesa a gente aprende, né, que o fígado ele é o responsável energético por essa emoção, né? E o fígado ele vai fazer essa depuração, né? Ele vai captar tudo e vai filtrar, vai transformar. Ele é um grande filtro, ele elabora, ele transforma, o transformador. Então, é um órgão grande, até comparado com os outros, né? Enfim, com vários outros, ele é um órgão grande que precisa trabalhar muito, e é um órgão também muito interessante, que ele se regenera. Isso. Uhum. Né? Ele é um órgão que se regenera bastante. Então, ele precisa teria que ser um órgão realmente com muita habilidade de movimentação, né, de transformação, para dar conta também dessa energia, né? E quando a gente não consegue, e também tem o contrário, que eu acho que é muito importante a gente falar, das pessoas que de alguma forma não expõem a sua raiva, não usam a sua raiva, né? Então a gente tem até as deficiências dos órgãos, né, energeticamente falando, que quando o órgão está deficiente, ele não está ali no seu máximo, está faltando energia. Então, a pessoa que ela tem uma deficiência, ela também não consegue expressar, de repente, a sua indignação, né, porque às vezes você está insatisfeito, uma insatisfação,
E às vezes você precisa expressar isso. E o aprendizado é como lidar com isso, né? Como lidar com essas emoções, como lidar com essa potência, sem se destruir, sem destruir o outro, mas usar. Ela está Isso. aqui para usar. Quando a gente não usa, a gente também depaupera a energia daquele órgão. Isso. A gente vai colocando ele de forma deficiente, a gente não vai trabalhando aquilo que precisa trabalhar. E a energia não vai fluir. Isso. Né? E quantas vezes a gente ouviu aquelas pessoas que falam, mas eu sou mais amorosa, sou mais fofinha, eu sou mais isso, eu sou mais gentil, nananã. E a raiva fica represada. Uhum. A Uhum. raiva fica represada. Agora, não se engane, ela está ali, Tá. né? E isso, se você não elabora conscientemente isso, aquilo vai para outro lugar. Que tem os mecanismos de energia que os órgãos vão se complementando, um pode se sobrepor ao outro, ou um pode dominar o outro, porque um está enfraquecido. Um órgão está enfraquecido, o outro está com energia demais, então vai acumulando e vai até mesmo maltratando o outro. E isso pode acontecer também. Nosso fígado, os nossos órgãos, de forma geral, as outras emoções, energeticamente falando, eles vão ser recolhidos, né, na sua deficiência, e vai vir uma energia muito maior ali, que não é a dele, porque está sobrecarregando, porque ele está muito encolhido. E quando a gente não usa a nossa raiva de forma sábia, né, a gente não coloca para fora, a gente vai ter outras consequências. O que a gente não falou, o que a gente não botou para fora, a gente não agiu, a gente não movimentou até mesmo com o corpo. Vamos falar aqui do corpo também, que é uma coisa que a gente precisa falar também disso, porque não está desassociada e muito importante. Toda essa parte muscular, tendão, é fígado. O fígado atua muito com os tendões. Então, essa parte de pescoço também, trapézio, tudo isso tem a ver com o fígado. A raiva, a gente fala tá com sangue nos olhos. O fígado, ele é responsável pelos olhos. Então, se você está com muito ódio, aquela coisa assim, muita raiva, né, você está aquele olhar de raiva, então, assim, tudo isso está direcionado, você não consegue, você está cego de raiva, Isso. tem essa expressão, a raiva, ela bloqueia a tua visão, então você não consegue mais enxergar nada, porque você está ali com foco na tua raiva, você está com tanta raiva, você não foca nada, não foca em mais nada. Então você precisa aliviar aquilo, tirar aquilo tudo, para tirar aquela nuvem densa, para você poder ver as outras situações, para você poder enxergar e usar a raiva de forma mais harmoniosa, não transbordar para uma fúria, algo maior, que tem a vesícula biliar também, que é o complemento, o órgão complementar, mas o corpo vai ficar todo retesado, né? Vai ter muitos comprometimentos dessa raiva não trabalhada. Isso. Então, não é à toa que às vezes a pessoa fala, compra um saco de areia e vai socar. Isso. Né? Bota para fora o grito, ele é uma movimentação energética que libera o fígado. E eu lembro que tinha uma pessoa no curso lá da homeopatia, da acupuntura na época, que falava,
bota a boca para fora, bota a cara para fora do carro, acordando e grita, se não tiver nenhum lugar para gritar. Grita numa almofada, mas grita para você botar para fora. Num parque de diversões, grita. Isso. E até uma vez eu fui para um parque aquático aqui com as crianças no verão, e nossa, mas eu gritei tanto, porque era alto, porque dava medo, porque eu escorregava naqueles negócios lá, mas eu gritei tanto, eu falei, saí de lá levinho, eu falei, bom, vou ficar uma semana sem raiva, porque meu fígado tá limpinho, de tanto que eu gritei. Mas parece brincadeira, mas a gente sabe, o corpo percebe, a gente percebe isso no corpo. Então, como a gente usar essa potência na hora certa, da forma certa para criar, usa a sua raiva. Eu falo até aqui, o que você vai fazer com isso, então? Você vai ficar aí explodindo por dentro, porque são explosões que acontecem no nosso corpo, nos nossos órgãos, no nosso corpo como um todo, né? Esse fogo todo. E aí e se a gente pegasse essa lenha toda, botasse na fogueira certa, usasse essa potência, né? Esse combustível para você criar para você. Se tô com raiva, eu vou nadar. Gasta tudo lá, bota para fora, né? Para aí você voltar depois e conversar, sem querer socar o outro, sem xingar, sem ofender, né? E aí você usou aquilo como potência para você fortalecer o teu músculo, para você ter um desempenho, de repente, melhor até, uma atividade física. Você usa a sua raiva para você conquistar alguma coisa, mas de uma forma harmônica, né? Você vai atuar conscientemente, você vai reclamar, estou com raiva porque eu fui lesada, enfim, alguma coisa aconteceu e não é justo. Vai lá, reclama, mas usa sua raiva com uma potência de se movimentar para ir fazer isso. Isso. Né? Porque às vezes, muitas vezes, olha como é que são as coisas, a gente às vezes é maltratado, às vezes a gente sofre uma injustiça, fica com muita raiva, mas não se movimenta para agir. E aí fica com raiva de si mesmo porque não fez nada. Isso. Então é raiva sobre raiva sobre raiva, aí sobra tudo para quem? Quem é que vai pagar o pato? Você. Corpinho. Isso. E é legal você trazer isso desse combustível ser usado a nosso favor, porque além da gente trazer uma cura, né, para essa raiva, para esse tema, e a gente reconhecer qual é o gatilho que dispara nessa raiva dela ser acionada, ou a gente realmente é uma pessoa que usa muito mais dessa emoção diária, porque assim, nós somos regidos pelas emoções, né? Então, tem dia que a gente acorda nessa alegria, nessa paz, em todos os sentimentos que é o melhor, né, para ser usado. Mas tem dia, pelas circunstâncias, que a gente acaba sendo, ou nos deixamos ser levados para esses sentimentos, mas que quando eles estão à tona, você utilizando para o teu bem em resolução e não entrar na vítima, porque a gente também usa a raiva, né, muitas vezes, para se colocar nesse lugar de ser injustiçado, eu sou a vítima porque é o outro. Então, esse olhar, ele é fundamental. E quando você fala o quanto a raiva ela é danosa, né, do ponto de vista quando não trabalhada, não enxergada, não reconhecida, não liberada,
nos nossos, além do nosso fígado ficar nessa sobrecarga, né? A pessoa que tem isso muito latente dentro dela, ela está sempre cheia de rancor, né? Aquela coisa pesada, parece que ela tá, o fígado, né? Tá aquela coisa assim que vai e volta, é um negócio meio esquisito, aquela coisa que você engoliu e não processou, não digeriu, a modo grosso, né? Falando. Mas na questão dos tendões, é uma pessoa que ela tem uma tendência, além do grande potencial da dor, ela está cada vez mais encurtada, né? Porque o tendão, ele é onde vai dar a nossa mobilidade, a nossa flexibilidade, né? A nossa capacidade de se esticar, né? De se alongar. Então, essa pessoa volta aqui a ficar uma concha. E se ela não olhar para isso, um tendão enrijecido, um tendão encurtado, eu trago todas as estruturas juntas também, né? Eu trago os músculos, eu começo a utilizar muito mais as cápsulas articulares, então eu começo a trazer uma demanda tão grande para esse corpo físico, e ali, inclusive, vai se depositando uma quantidade imensa de hormônios não bons, né? Porque aí gira aquele ciclo de dor, né? Vicioso, e que o cérebro capta isso, né? Como um ciclo vicioso, e aí depois a gente, através, inclusive, da acupuntura, a gente vai lá, desbloqueia esses ciclos, né? Então, é extremamente fundamental o nosso autoconhecimento, e se a gente não tem todo esse autorreconhecimento, existem inúmeras terapias, inúmeras ferramentas para que comece a despertar, né? Despertar, entender quando esses processos começam a sair do basal e se tornar realmente patológico, né? Você trazer toda hora esses elementos negativos, mas o corpo, ele realmente sofre, ele sofre penosamente por todos esses processos, né? Que no fim vira tudo o que é um processo inflamatório também, né? Exatamente, um processo inflamatório. E aí vão se acumulando muitas coisas no corpo todo, né? Que ao longo dos anos a gente não percebe e lá na frente está ali marcado de alguma forma, uma patologia. E então é muito importante a gente ter essa atenção, né? De cuidar dessa raiva que está em todos, seja mais aberto, escancarado, e aí se a gente tem isso muito forte, muito claro, a gente cuida dela, né, de várias formas. Algumas pessoas ao longo da minha vida inteira nem viviam dizendo, nossa, que eu era muito tranquila e tudo, né? Eu falo assim, nossa, mas enfim, nem sou tanto. Mas eu fazia, é muito interessante isso, que eu tive essa reflexão depois de um tempo, eu fiz ao mesmo tempo que eu me dei conta, que foi quando se manifestou, que eu ficava, né, que eu tinha essa presença dessa emoção muito presente em mim, foi no mesmo período da minha vida que eu fiz muita atividade física, com muita força, assim, que era muito, eu fazia muito mesmo, com muita intensidade. Então, de alguma forma, isso também não foi consciente, mas acho que era um padrão, né, que se acompanha, era um padrão, então eu usava, como eu fazia muita atividade, era uma forma de liberação também, usava tudo, gastava tudo ali, tudo. E é uma possibilidade, uma das coisas que a gente utiliza no corpo para todas as emoções, para todas, não é só para raiva, é a movimentação física, é a atividade física, é movimentar o corpo, porque tudo vai sendo trabalhado, tudo vai sendo liberado, e aí vai ser, dependendo da pessoa,
o jeito que a pessoa é, a personalidade da pessoa dita o que ela gosta. Isso, Então, a exato. movimentação de escolha dela também Isso. diz um pouco, né, do que ela é, do que ela sente. Então, você pode escolher algo que faça bem para você, fisicamente, né, mas não deixar de fazer. Uma outra coisa é a alimentação, cuidar da alimentação, né, para que os seus órgãos não fiquem sobrecarregados, Exato. né, com coisas que a gente já está careca de saber que não vale a pena se intoxicar, né. Você pode usufruir com moderação de algumas coisas, outras restringir bastante só para alguns momentos e usar alimentos mais saudáveis, alimentos mais apropriados para o dia a dia, para ser mais leve, que todas as emoções também vão ficar mais equilibradas, né? E as práticas energéticas, né? Quando a gente está com muita raiva, a melhor coisa é voltar para o seu lugar, e aí você pode voltar, ou pode fazer uma atividade física, se for o caso da pessoa, que não era o meu caso, era maravilhoso eu botar meu tênis, ou ir nadar, mandar ver, cantar, fazer uma meditação, e algumas vezes acontece, às vezes eu me aborreço, assim, alguma coisa, e nem sempre é raiva, hoje em dia, muito menos, eu estou muito já atenta, então, opa, espera aí, já vou, mas mesmo assim eu venho, eu me retiro e venho, que às vezes não dá para segurar, falei, isso aqui não vai dar certo, eu me retiro, faço uma conexão, faço uma respiração, às vezes só respirar, para, tipo, contar até 10, não deu conta até 1000, não é à toa que se fala isso não é à toa, isso é um fluxo que vai fazendo a movimentação energética para fluir, para botar todo o seu sistema funcionando, o fígado, ele precisa dessa movimentação, dessa transformação, para transformar. Então, você só vai fazer essa transformação se você trocar. E você faz essa troca com a respiração. Você faz essa troca com a respiração. Você coloca, você solta, e você faz isso com a movimentação do corpo. Bota uma música, vai dançar. Se tranca no quarto, dança lá. Faz alguma coisa, não se intoxica com alimentos, né? Tem gente que está com raiva, às vezes vai beber, vai comer algo que vai só prejudicar, coisas muito gordurosas que vão sobrecarregar demais o fígado também, né? Então, o que acontece? Você fica com mais raiva. Isso. E aí, quando você não expressa, volto a falar aqui, você vai com raiva de você. Exato. Exatamente. Né? Exatamente. E você dizendo da alimentação, o que a gente, nós que somos da área da saúde, eu quando trabalhava na UTI, eu também trabalhei no setor de transplante de fígado, né? E uma vez ele doente, embora ele tenha regeneração, mas ele não tenha essa total capacidade. Então, a fila, né, em qualquer hospital, provavelmente do mundo, para transplante de fígado, ela é uma fila imensa e é uma cirurgia que ela é, além de altíssima complexidade, altíssima, são bem raros os casos, existem, obviamente, mas o insucesso é muito maior, porque tem que ter muita compatibilidade para essa doação e essa cirurgia. E então as doenças do físico, né, ela realmente, né, por uma causa muitas vezes da emoção que a gente não olhou, a gente pode criar aí um monstro de 7 cabeças. Então, quanto mais cedo a gente detectar tudo isso,
seja através da alimentação que a gente está fazendo, ou das emoções não trabalhadas. A gente pode, inclusive, dar sequência no nosso processo de todo dia ganhar saúde, e como você mencionou lá atrás, fazer com que todos os nossos órgãos trabalhem conjuntamente, sem sacrifício para um ou para outro, né? E dentro das nossas práticas, das meditações, o que a gente mais traz é esse alinhamento, né? E como você simplesmente diz, só eu respirar. Respirar presente e consciente dessa respiração com a intenção de equilibrar. Então, é muito simples, fácil de a gente voltar para o nosso ponto de equilíbrio. Mas tem que estar consciente, tem que estar com vontade e fazer. Isso. Porque não é só acreditar. Eu acredito, mas eu não faço, então não adianta. Uhum. E se você não acredita, mesmo assim, vai lá e experimenta. Isso. Ah, não sei, mas eu não acredito muito, não, mas vou fazer. Experimenta, Isso. porque é fisiológico. É fisiológico. Não tem mentira. Não tem. Vai acontecer se você fizer. Então, não é só uma crença. É ir lá e faz. Bota teu corpo para movimentar. Pega essa raiva e aí dá as mãos para ela e fala assim, aí, vamos criar uma parada maneira. Não vamos destruir nada, não. Não vou destruir minhas relações, não vou me destruir, não vou destruir as coisas, eu vou criar. O que eu posso criar aqui? Com essa potência incrível que está aqui em mim. E aí vai fazer algo incrível por você. É isso. Né? Usar. Chega de raiva. Nada de raiva. Deixa ela chegar, mas quando ela chegar, você pega ela das mãos e vamos nessa! Vou fazer com você uma coisa muito boa para mim. Muito boa. Que você está aqui comigo, então vamos fazer uma parada maneira, sem me destruir, sem destruir o outro, sem me maltratar. Criar. Criação. Exato. Né? A gente pode ir muito além com tudo que é nosso. Então vamos a isso. Um grande beijo, Cacá, muito obrigada. Mais 30 minutos com você. Até o próximo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.